Passemos ao texto que nos diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque Zaqueu era um homem de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando eu ouço isso, eu trago à minha memória o sacrifício de Jesus, a sua entrega incondicional na cruz do Calvário para propiciar a mim e a você a restauração de algo que havia sido quebrado, de algo que havia sido deixado, de algo que estava partido. Porque outrora, meu irmão, eu e você vivíamos distantes do Senhor. Porque hoje, embora estejamos na luz do Senhor, que tenhamos conhecido a Cristo e sido aceito por eles, porque não fomos nós que aceitamos a Cristo, Ele é quem nos aceitou, e hoje vivemos na sua maravilhosa luz, mas outrora éramos inimigos de Deus, vivíamos uma vida na contramão do Senhor. Os nossos propósitos, os nossos objetivos, tudo aquilo que dizia respeito à nossa vida, visava unicamente satisfazer as nossas necessidades. Vivíamos e dirigíamos a nossa vida unicamente para a plena satisfação dos nossos desejos, para a plena satisfação das nossas inclinações, porque antes de conhecermos ao Senhor, éramos guiados pela nossa própria natureza. Mas quando Jesus se oferece na cruz do Calvário, quando Ele entrega a sua vida, Ele inaugura, Ele traz à realidade um novo tempo, Ele abre um caminho que outrora estava fechado, Ele abre um caminho que outrora não havia saída, e Ele mesmo se torna o caminho, para que através dele tenhamos acesso ao Pai. Jesus vem e reúne um grupo de discípulos e começa a ensinar a respeito do reino dos céus. E junto aos ensinamentos de Jesus, Jesus operava grandes milagres. Jesus operava com poder e autoridade. Antes dele, outros vieram
se dizendo o Cristo. Outros apareceram, mas em nenhum deles, e sobre nenhum deles, estava a bênção do Pai. Jesus operava com poder e autoridade. Nesse capítulo 19, nós vamos ver ele trazendo a efeito algo para o qual eu e você somos chamados a tomar como exemplo. O texto que nós lemos no versículo 9 diz que ele veio salvar, que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio trazer um novo tempo para aqueles que o caminho estava fechado, para aqueles que não tinham acesso ao Senhor. Ele veio trazer o Senhor, trazer o reino, para que houvesse acesso a Ele. O texto do capítulo 19, ele, na verdade, é uma continuação do capítulo 18. E o texto fala a respeito de um homem, talvez todos nós já tenhamos ouvido N vezes essa história a respeito de Zaqueu. Mas eu tenho certeza que o Senhor, nesta noite, tem uma aplicação diferente para cada um de nós a respeito desse texto. E como eu falei, ele é uma continuação do capítulo 18. No capítulo 18, nós vamos ver, na parte do seu finalzinho, no versículo 35, tem que botar os olhos, no versículo 35, Jesus operando de uma maneira poderosa. Jesus estava numa cidade histórica, numa cidade que outrora ela havia, lá no tempo dos israelitas, era uma muralha, era uma cidade fortalecida, uma cidade preparada para resistir ao inimigo, uma cidade preparada para resistir às investidas dos adversários, mas essa cidade ficava no meio da terra prometida. Era necessário passar por ela para alcançar a bênção. E Deus, de forma poderosa, faz com que as muralhas da cidade, elas caiam, elas venham abaixo, e o povo consegue conquistar e atravessar a cidade. Então, Jericó é uma cidade histórica. E Jesus estava, nesse texto, em Jericó. E em Jericó havia um homem muito conhecido por toda a sociedade, conhecido não apenas pelos habitantes de Jericó, mas também por toda a cidade, porque ele era um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos. E aí eu quero abordar as três figuras principais dessa história, desse relato. E a primeira figura que a gente quer meditar é a respeito de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Naqueles tempos, Israel vivia sobre o domínio do Império Romano. Quem estudou história antiga sabe muito bem o que eu estou falando. O Império Romano, durante muito tempo, foi o império mais poderoso sobre a face da terra. E o Império Romano conquistava as outras nações com o seu poderio bélico, o seu poderio militar, e subjugava nações para extrair dessas nações tudo aquilo que lhe era conveniente. Alguns anos mais à frente, nós vamos ver que no Brasil houve algo semelhante. Quem estudou o Brasil colônia sabe que no tempo do Império, os portugueses colonizaram o Brasil e extraíram, levaram tudo de que havia de melhor aqui na nossa nação. Os romanos não fizeram diferente. Eles conquistavam, subjugavam e extraíam tudo que havia dentro das nações conquistadas. Os romanos não eram pessoas queridas para os israelitas. Não eram pessoas queridas porque eram opressores.
E dentro desse quadro de opressão que Israel vivia, havia um grupo responsável por serem os arrecadadores dos impostos. Impostos esses que eram cobrados para manter o poderio bélico romano. E entre os cobradores de impostos estava um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele não era apenas um cobrador de imposto, que era uma posição que dava relevância, era uma posição que era importante, mas embora fosse uma posição especial dentro da sociedade, era uma posição odiada. Principalmente pelo fato de Zaqueu fazer parte da nação oprimida. Então, irmãos, Zaqueu, como chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos, era um homem que não era amado pelos seus próprios. Zaqueu, no primeiro ponto, era considerado traidor, porque ele havia se aliado ao opressor do seu povo. Zaqueu, no segundo ponto, era considerado ladrão, porque havia o hábito de cobrar os impostos excedentes. Se o imposto era 20, cobrava-se 40, embolsava-se 20 e entregava 20 para o Império Romano. Ou seja, Zaqueu, dentro do seu povo, dentro da sociedade, era considerado um homem trapaceiro, um homem ladrão, porque roubava o seu próprio povo. Outro ponto, Zaqueu, como consequência disso, perdeu a família, porque a nação de Israel se afastava automaticamente das pessoas que se aliavam aos romanos. Os familiares se afastavam, as pessoas próximas se afastavam. E além disso, Zaqueu era impedido de entrar no templo para adorar. Então, no primeiro momento, você olha para as condições em que vivia o Zaqueu e tudo que estava sobre ele, devido à sua escolha de ser um homem que ia contra os desejos da sua própria nação. Zaqueu era um homem odiado, Zaqueu era um homem desprezado, Zaqueu era um homem que não era respeitado pelo seu próprio povo, pela sua própria nação. Zaqueu conduzia a sua vida de uma forma que as pessoas viravam os seus rostos diante dele. Zaqueu, ele foi desprezado por sua própria nação. Independente disso, Zaqueu era um homem próspero. Zaqueu era um homem rico. O texto nos afirma que ele era um homem rico. Zaqueu não tinha falta fisicamente, materialmente. Zaqueu não tinha falta de nada. Zaqueu não tinha necessidades. Zaqueu não precisava de nada. Não obstante não precisar de nada, nós entendemos que dentro de Zaqueu existia algo, um vazio que não era preenchido pela sua riqueza, pela sua posição na sociedade, pelo seu cargo importante. Havia algo em Zaqueu que o conduziu, o impeliu a querer conhecer o Senhor Jesus. Havia algo em Zaqueu que o impulsionou a querer conhecer quem era Jesus. Mas conhecer a Jesus, aparentemente, não era algo tão difícil. Conhecer a Jesus não era algo, aparentemente, que implicava algum tipo de esforço. Parecia ser algo fácil. Mas, dentro de cada um de nós, dentro
de cada um de nós, amados, existe uma resistência ao que é eterno. Dentro de cada um de nós existe uma resistência ao que é dos céus, porque a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, e quando a nossa natureza humana, ela tem o que ela acredita ser necessária, ela tem as suas necessidades satisfeitas, ela tem as suas inclinações satisfeitas, ela está numa condição como aquele homem rico que construiu galpões, que deu uma estrutura muito boa e disse para a alma: alma, agora você tem tudo, agora você não precisa mais de nada, tudo que você necessita está aí, agora deita, descansa, repousa. Mas o texto vai dizer que naquela mesma noite a alma daquele homem foi cobrada. Quantas vezes nós estamos numa condição em que Zaqueu estava vivendo, em que aparentemente não havia necessidades, em que aparentemente ele tinha tudo do que precisava para conduzir e para viver a sua vida. Mas enquanto não se entende na necessidade extrema de se conhecer ao Senhor, de viver uma vida plena com o Senhor, a alma do homem, ela vai estar incompleta, o ser humano vai estar incompleto, o vazio existencial vai estar lá. E esse vazio existencial é o que muitas vezes nos direciona para caminhos totalmente tortuosos. Quantas pessoas têm procurado satisfazer esse vazio existencial, essa lacuna que existe dentro da alma nos vícios? Quantas pessoas nesse momento estão em bares? Quantas pessoas nesse momento estão fazendo N situações, porque olham para dentro de si mesmo e não encontram respostas? Porque olham para dentro de si mesmo e não acham solução? Porque olham para dentro de si mesmo e tentam prover a própria resposta para esse vazio, para essa indagação. Jesus veio para buscar e salvar o que se estava perdido. Zaqueu era um homem que vivia distante de Deus, impedido de ir ao templo adorar, impedido de viver uma vida familiar, rejeitado pela própria nação, considerado ladrão, um homem que, ao olhar para si mesmo, não encontrava nenhum tipo de significativo para continuar a sua vida, até que ele ouve falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, é despertado nele o desejo de conhecer ao Senhor. Quantos de nós nesse momento podemos trazer à nossa memória o momento em que, na primeira vez, ouvimos falar a respeito de Jesus? Quantos de nós podemos nesse momento trazer à memória a experiência que tivemos ao encontrar-nos com Jesus? Quantos de nós podemos trazer à memória a experiência de transformação que Jesus tem operado nas nossas vidas todos os dias? Zaqueu ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, Zaqueu desejou conhecê-lo. E eu quero abrir um primeiro parêntese, para que esse texto estivesse sendo pregado agora, para que esse texto estivesse sendo ministrado talvez em muitos lugares afora aí pelo mundo, para que Zaqueu tivesse sido despertado o seu interesse para conhecer a Jesus, foi necessário que antes ele ouvisse. E a Bíblia vai nos relatar como ouvirão se não há quem cante. Como ouvirão se não há quem cante? Não? Como ouvirão se não há quem toque, Alex? Como ouvirão se não há quem ore? Como ouvirão se não há quem dance?
como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão a respeito de Jesus, se antes nós mesmos não nos dispusermos a falar? Porque, meu irmão, eu e você fomos chamados para uma grande obra, e a igreja precisa ser despertada em relação à obra que tem em suas mãos. A igreja do Senhor, nesse tempo do fim, precisa estar despertada a respeito da obra que nos será cobrada. Existe uma ordenança dos céus que não foi colocada pelos discípulos, que não foi colocada por pastores, por missionários, por bispos, por cardeais. Existe uma ordenança estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, de que deveríamos ir e, em indo, pregar a toda criatura. Como temos obedecido a essa ordenança de Jesus? Essa é uma pergunta que você não precisa responder para mim, mas que você pode aí responder para você mesmo, meu irmão. De que forma nós temos encarado essa missão? Nós, ao redor aqui da nossa igreja, quem não mora aqui, de repente, não saiba, mas estão se proliferando centros espíritas. Existem ruas aqui que tem 3 centros espíritas. Um de Umbanda, 2 de Candomblé. Ao redor aqui, onde nós estamos, enquanto nós estamos preocupados com nós mesmos, em viver o nosso mundo gospel, o mundo religioso, ao nosso redor, irmãos, o mal está avançando. E me preocupa muito o mal estar avançando. E me preocupa muito as trevas estarem avançando. Porque se as trevas estão avançando, é um sinal claro, evidente, de que a luz não está fazendo o que deveria fazer. Jesus disse que nós somos a luz do quê? Nós não somos apenas a luz da nossa casa, nós não somos apenas a luz da faculdade, do trabalho, mas onde estivermos inseridos, nós devemos ser luz. E Jesus vai além. Ele diz que se a luz não faz aquilo para o qual ela foi projetada, ela não tem utilidade. Se o mal está avançando, se as trevas estão avançando, é porque nós estamos regredindo. E como nós estamos regredindo, irmãos? Estamos vivendo num tempo em que nos preocupamos mais em estarmos juntos, em desenvolvermos comunhão entre nós, e isso não é ruim, isso é muito bom, isso é salutar. Mas estamos preocupados muito em ficar entre nós mesmos, em receber e doar entre nós mesmos, quando na verdade deveríamos estar em obediência do lado de fora, anunciando a Jesus, pregando a Jesus a tempo e fora de tempo. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Mas a igreja precisa se posicionar em relação ao seu chamado. Nós não estaríamos falando de Zaqueu hoje,
se antes Zaqueu não tivesse ouvido falar de Jesus. Se antes alguém não tivesse comunicado a Zaqueu a respeito de Jesus. E quantas pessoas Deus tem colocado ao nosso lado? Quantas oportunidades Deus tem gerado para que a mesma oportunidade que Zaqueu teve, para que a mesma oportunidade que você teve, para que a mesma oportunidade que nós tivemos de ouvir falar de Jesus e ter a oportunidade de conhecê-lo, seja algo real e vivenciado. A igreja do Senhor não pode se calar. O mundo, ele quer nos calar. A sociedade, ela quer nos impor limitações. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela transcende tudo isso. Ela vai além, porque a igreja não foi edificada por homens, porque a igreja não foi um desejo produzido pela natureza do homem, porque a igreja foi edificada pelo Senhor para um propósito, e esse propósito é anunciar a Jesus como Senhor e Salvador, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, então, ao ouvir falar de Jesus, começa a direcionar-se para esse encontro. Mas quando você deseja conhecer o Senhor, e muitos textos na Bíblia vão nos contar a respeito, Jesus estava sempre cercado por um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas, no capítulo 19, ele aumenta por causa do milagre do capítulo 18. Jesus cura um homem que era surdo. E o curioso é que enquanto este homem está clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, este grupo está mandando que ele se cale. Enquanto este homem está clamando, querendo a bênção do Senhor, invocando o Senhor, existe um grupo que está mandando calá-lo. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus ouve o clamor e traz resposta para a necessidade daquele homem. A multidão que acompanhava Jesus, então, ela aumenta porque muitos viram esse milagre. Muitos presenciaram esse milagre. E ao presenciar este milagre, a multidão passa a seguir a Jesus. Então a multidão agora se transforma no interponto, naquilo que separa Zaqueu do seu encontro com o Senhor. No texto, na Bíblia, nós vamos encontrar a multidão muitas vezes se interpondo entre o Senhor e aquele a quem ele quer alcançar. E nós podemos entender multidão, irmãos, como problemas, como dificuldades, como falta de fé, como incredulidade. São situações que muitas vezes elas vêm para nos impedir a caminhada. São situações que muitas vezes se colocam para obstruir, para trazer dificuldade, para trazer impedimento. Mas o curioso é que havia no coração de Zaqueu o desejo pleno de conhecer o Senhor. Zaqueu queria conhecer o Senhor e a multidão o estava impedindo de ter acesso ao Senhor. Quantas pessoas nos nossos dias têm tido o desejo de conhecer o Senhor e a multidão tem se colocado à sua frente, criando obstáculos? Deus te chamou, meu irmão. Deus nos chamou, meu irmão, para que nós sejamos o interponto entre o pecador e o Senhor. Deus te chamou para ser a ponte, não o caminho, porque o caminho é Ele. Mas Deus te chamou para que você seja a ponte que ligue um lado ao outro, que seja o instrumento de Deus para levar o pecador ao conhecimento do Senhor.
Deus nos chamou para esta grande obra. A multidão muitas vezes se apresenta como um obstáculo. A multidão muitas vezes se apresenta como a resistência. A multidão muitas vezes se apresenta impedindo o acesso ao Senhor. Mas o texto vai nos dizer que Zaqueu queria conhecer o Senhor. E aí surgem as dificuldades. Quantos de nós, na nossa caminhada, enfrentamos dificuldades para conhecer o Senhor? Quantos de nós, na nossa caminhada, tem enfrentado ainda dificuldades no seu relacionamento com o Senhor? Quantos de nós tem enfrentado lutas e problemas? Mas Deus tem gerado no nosso coração fome e sede pela presença dEle. Deus tem gerado fome e sede, e é o próprio Deus quem tem nos sustentado na sua presença. A Bíblia vai nos dizer que Zaqueu agora está caminhando em direção ao local onde Jesus está. Mas como eu falei, havia uma grande multidão, e o texto vai nos dizer que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Ou seja, circunstâncias, situações para que Zaqueu desistisse, para que Zaqueu recuasse, para que Zaqueu olhasse as dificuldades e entendesse que não dava mais. Quantas vezes nós também enfrentamos situações na nossa caminhada, que nós olhamos para a situação, nós olhamos para as condições e muitas vezes achamos que não vai dar, achamos que não vamos conseguir, achamos que para nós é impossível, e de fato realmente é impossível para nós, mas aquilo que é impossível para nós é possível para Deus, porque é Deus quem fortalece, é Deus quem sustenta. Zaqueu agora está diante do desafio de prosseguir ou de recuar, e então Zaqueu olha as circunstâncias ao seu redor, e ele encontra uma solução, a solução mais improvável, a solução mais difícil, aquilo que exigiria dele algo que de repente ele não estava nem acostumado a fazer. Zaqueu olha para uma figueira e entende que a única forma de chegar ao Senhor é através da figueira. Mas a figueira tem um detalhe: a figueira era uma árvore repleta de espinhos. Era uma árvore repleta de espinhos. Mas para alcançar, para ver o mestre, Zaqueu precisava enfrentar aquela situação. O que nós estamos dispostos a fazer, irmãos? O que você está disposto a fazer para conhecer o Senhor? Até onde nós estamos dispostos a ir na nossa vida de relacionamento com Deus? Numa última mensagem eu disse que evangelho é perder, evangelho é renunciar, evangelho não é conquistar, nunca foi. Tem-se um evangelho da prosperidade que apregoa isso, mas quando você olha para a Bíblia, você não encontra respaldo para isso. Evangelho sempre foi renúncia. Pois quem quiser vir a mim, antes de qualquer coisa, precisa se negar a si mesmo. E quando eu nego a mim mesmo, eu estou renunciando. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou mortificando. Quando eu nego a mim mesmo, eu estou abrindo mão de algo que eu considerava importante. Evangelho é renúncia. Zaqueu está diante daquela situação. E Zaqueu, numa atitude de fé,
de coragem, ele escala a figueira brava. Eu fico imaginando Zaqueu colocando a mão no espinho e o espinho furando a mão dele, colocando o joelho e o espinho furando o joelho, colocando os pés e o espinho furando os pés. E muitas vezes viver a vida cristã, muitas vezes viver o evangelho, vai exigir de nós sacrifícios. Não pense nesse evangelho água com açúcar que estão oferecendo por aí. Não pense nesse evangelho mar de rosas que estão oferecendo por aí. Se o próprio Senhor foi crucificado, se o próprio Senhor sofreu na sua própria pele, quanto mais nós que somos discípulos dele. Quantas pessoas estão chegando-se, aproximando-se, querendo um evangelho de facilidades? Quantas pessoas estão desejando viver um evangelho em que ele não precisa se negar? Quantas pessoas estão desejando viver um evangelho que a prática do pecado é considerada algo normal? Quantas pessoas estão vivendo um evangelho que não produz mudança? Quantas pessoas estão vivendo um evangelho que não produz transformação? Quantas pessoas estão satisfeitas em viver uma vida religiosa? Quantas pessoas estão vivendo de maneira satisfeita uma vida espiritual medíocre? O evangelho é um evangelho do Senhor, é um evangelho de poder e de poder de Deus. Um evangelho que transforma, um evangelho que muda, não apenas de fora para dentro, mas um evangelho que muda de dentro para fora. E o que é visto exteriormente é consequência daquilo que ele já fez lá dentro. Zaqueu agora está subindo a figueira brava. Quantas coisas passaram pela mente de Zaqueu, irmãos? Eu fico aqui imaginando quantas coisas passaram pela mente dele. Eu não precisava estar aqui, eu não precisava estar fazendo isso, porque Zaqueu, diferente da multidão que se aproximava de Jesus, fisicamente, materialmente, não precisava de nada. Zaqueu não precisava de cura, Zaqueu não precisava de dinheiro, Zaqueu não precisava de nada materialmente falando, mas ainda assim, o vazio que havia nele o havia conduzido até Jesus. O texto bíblico vai nos dizer que Zaqueu escala a figueira brava. E quando Zaqueu consegue visualizar Jesus, ele é surpreendido. E Jesus é a terceira figura dessa narrativa. Porque quando Zaqueu chega no alto da figueira, Jesus o chama pelo nome. E eu acho essa parte do versículo maravilhosa, irmãos. Maravilhosa. Porque depois de enfrentar todas as dificuldades, depois de enfrentar tudo aquilo pelo qual ele havia passado para chegar ao Senhor, quando ele consegue apenas ver, porque o desejo de Zaqueu não era tocar em Jesus, o desejo de Zaqueu não era se aproximar de Jesus. O texto vai nos dizer que Zaqueu queria ver Jesus. Apenas ver Jesus, para Zaqueu, era o suficiente. Apenas olhar, observar a Jesus, para ele já era um necessário. Zaqueu entendia, dentro do seu estado de vida, que Jesus era algo extremamente especial. Ele valorizava essa oportunidade de estar com Jesus. E nós temos valorizado esta mesma oportunidade? E nós temos livre acesso ao Senhor? O véu que separava já não separa mais, como diz a música. A luz que outrora estava apagada,
agora está acesa. O véu do templo se rasgou, meu irmão. Não existem impedimentos. Zaqueu se esforçou apenas para observar a Jesus. Zaqueu empreendeu esforço para ver Jesus. E nós? Quantas vezes nós temos deixado de lado as oportunidades que temos de estar com Jesus? Quantas vezes nós temos priorizado tantas coisas em relação à oportunidade de estarmos com o Senhor? Quantos de nós têm valorizado tantas coisas, têm se dedicado a tantas coisas e deixado de lado o que é prioritário? Mateus 6,33 nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Porque a partir do momento que você busca o reino dos céus, que você prioriza o reino dos céus, as demais coisas são acrescentadas. O próprio Deus trabalha em seu favor. O próprio Deus age em seu favor, meu irmão, quando você prioriza o reino dos céus. Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados com a nossa própria rotina, estamos tão preocupados com aquilo que devemos fazer, estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com a faculdade, com os trabalhos, com isso, com aquilo outro, e às vezes chegamos em casa e o tempo de qualidade que deveríamos desenvolver com o Senhor se resume a 2, 3 minutinhos de uma oração muito singela, e aí nós adormecemos. E o Senhor, muitas vezes, nos aguardando para estar conosco no momento de comunhão. Essa experiência de Zaqueu, em querer apenas observar a Jesus, deve provocar em nós, queridos, a inquietação a respeito do fato de que nós muitas vezes não priorizamos isso na nossa vida. Jesus se entregou por mim e por você, para que através dessa entrega houvesse uma vida de relacionamento com Ele. Vida com Deus não é você vir à igreja 7 dias na semana. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus não é você vir todos os domingos para a escola dominical. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus não é você vir a todos os cultos. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus você desenvolve no secreto. Vida com Deus você desenvolve no seu quarto, quando você entra, tranca a porta e vai falar com o Pai. Isso é desenvolver vida com Deus. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a vir apenas aos domingos, nos alimentamos daquilo que nos é proposto e passamos o resto da semana vivendo a nossa própria vida, esperando chegar no domingo para a gente se alimentar de novo. E enquanto isso, o Senhor que nos observa, nos aguarda para o tempo de qualidade com Ele. Quantas vezes eu e você temos frustrado, se isso é possível, o Senhor? Quantas vezes, meu irmão, o Senhor está aguardando você no secreto e você não vai para o secreto para estar com Ele? Zaqueu queria apenas ver Jesus. E quando ele chega no alto da figueira, o próprio Jesus o chama pelo nome. Porque antes mesmo que ele deixasse o local onde ele estava, porque antes mesmo que ele se locomovesse até onde ele estava, porque antes mesmo que ele enfrentasse a dificuldade da multidão,
porque antes mesmo dele subisse a figueira brava, porque antes mesmo de machucar as suas mãos e seus pés, porque antes mesmo de ferir-se, Jesus já estava observando a Zaqueu. Jesus já conhecia a motivação de Zaqueu, já conhecia o que estava impulsionando Zaqueu, já conhecia o que estava levando Zaqueu até ele. E Jesus oferece muito mais do que apenas um olhar. Jesus oferece muito mais apenas do que um aperto de mão. Jesus oferece muito mais do que apenas um abraço. Jesus se autoconvida para estar com Zaqueu na sua casa. Jesus se autoconvida, ele mesmo se oferece para estar em comunhão com Zaqueu. O texto vai nos dizer que Jesus chama Zaqueu, e a Bíblia afirma que Zaqueu desceu depressa, ou seja, ele subiu devagar, se machucando todo. E quando Jesus vem e diz para ele: ó, Zaqueu, desce que hoje eu quero estar com você na sua casa. O texto diz que ele desce depressa, ou seja, se ele subiu se machucando, desceu se machucando mais ainda. Mas o que Zaqueu não queria, queridos, é que houvesse algum tipo de impedimento para que ele pudesse estar com o Senhor. Que tipo de impedimento, meu irmão, tem acontecido na sua vida? Que tipo de impedimento, você que está me ouvindo, tem acontecido na sua vida, que tem dificultado você estar com o Senhor, que tem dificultado você desenvolver uma vida de relacionamento no secreto? Que tipo de situação tem acontecido na tua vida, meu irmão, que tem servido de barreira para que você não se desenvolva, para que você não cresça na presença do Senhor? A Bíblia afirma que Zaqueu desceu depressa e recebeu a Jesus com alegria. E aquele homem que antes era desprezado, e aquele homem que antes era odiado pela nação, aquele homem recebe a Jesus com alegria, e em recebendo a Jesus com alegria, ele é transformado. Aquele homem que antes roubava, que antes defraudava, que antes lesava a sua própria nação, agora está disposto a devolver aquilo que ele mesmo pegou, quadruplicadamente. É o que o poder do Evangelho promove na vida daqueles que são alcançados por ele. O Evangelho promove transformação. O Evangelho nos tira das trevas e nos leva para a luz. O Evangelho tem o poder de nos fazer nos achegarmos ao Senhor. Mas a grande pergunta é: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estamos vivendo, irmãos, num tempo em que a igreja do Senhor está sendo desafiada, e dentro de bem pouco tempo, talvez menos tempo do que a gente possa imaginar, existe um movimento sendo gerado para calar a igreja, porque na terra a igreja ainda é a única resistência que existe.
Os evangélicos são ainda a única resistência que existe para que seja implantado um sistema que aliena Deus da sociedade. Existe um sistema sendo desenvolvido e sorrateiramente implantado nas escolas, faculdades, para calar a igreja, para que a igreja não pregue, para que a igreja não anuncie, para que a igreja não fale do Senhor Jesus. Toda a sociedade tem se voltado para esse propósito, mas nós não fomos chamados para ficar calados. Nós fomos chamados por Deus para bradar aos quatro cantos desta terra que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo transforma, que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida. A sociedade que você está inserido, meu irmão, a rua que você vive, que você mora, o bairro em que nós vivemos, a cidade em que nós moramos, o país onde estamos colocados, será transformado a partir do momento que eu e você tomarmos a posição que o Senhor mesmo já nos colocou. Você foi chamado para ser um missionário do reino de Deus. Você foi chamado para apregoar a verdadeira palavra de transformação. Você foi chamado para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Se nós queremos uma nação transformada, se nós queremos um povo transformado, se nós queremos declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, nós não podemos permanecer calados, nós não podemos permanecer intimidados. Precisamos romper aquilo que nos limita, precisamos romper aquilo que tem impedido-nos. E nesta noite, amado, a palavra do Senhor nos conscientiza a respeito disso, através da experiência que Zaqueu teve. E eu gostaria que você orasse ao Senhor nesse momento. Qual a multidão que tem te impedido de chegar ao Senhor? Qual a multidão que tem se colocado entre você e o Senhor? Qual a figueira brava que tem se colocado à sua frente, que tem te desafiado a avançar? Que circunstâncias na sua vida tem te feito muitas vezes desejar recuar, olhar atrás? Você foi chamado por Deus para um propósito, meu irmão. A igreja do Senhor existe para um propósito, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estávamos perdidos. Eu e você estávamos distante do Senhor. Eu e você já tínhamos o nosso passaporte carimbado para o inferno. Mas o Senhor foi lá e nos resgatou. O Senhor foi lá e com mão forte nos resgatou e nos tirou do reino, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje você vive em novidade com Deus. Hoje você está na luz do Senhor. Hoje você é sal desta terra, é luz desta terra. Então seja instrumento do Senhor, para que outras vidas, assim como Zaqueu ouviu, também possam ouvir falar de Jesus.
se é a timidez, se é a falta de convicção da sua própria salvação, porque não há como entregar aquilo que não se tem, porque não tem como dar aquilo que está faltando. Como falar de salvação se muitas vezes sequer temos certeza da nossa? O Filho do Homem veio salvar, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Fique de pé, meu irmão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou te convidar a fazer uma oração nesse momento. Mais uma. Só que nessa oração, você vai incluir alguém nesse momento. Alguém que não conhece o Senhor. Alguém que está afastado do Senhor. Alguém que faz parte do seu relacionamento familiar, social, que está longe do Senhor, que não o conhece. Você vai trazer à memória agora essa pessoa e você vai estar intercedendo por ela. Você vai estar invocando por ela nesse momento, clamando ao Senhor, para que assim como foi gerado no coração de Zaqueu o desejo de conhecer o Senhor, esta pessoa também esteja sendo gerado nela o desejo de conhecer o Senhor, o desejo de estar com Ele, o desejo não apenas de ver quem Ele é, mas de ter um relacionamento com Ele, de ser alcançado por Ele, de ser transformado por Ele, de ser tocado por Ele, de ser mudado por Ele, para ser instrumento dEle para outras pessoas. Aleluia! Apresente ao Senhor nesse momento esta pessoa, que talvez esteja como Zaqueu, com o coração vazio, vivendo uma vida totalmente fora da palavra, distante do aprisco. Invoque ao Senhor neste momento, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Quantos de nós gostaríamos que os nossos filhos estivessem aqui na presença? Talvez você gostaria que o seu marido estivesse aqui. Talvez você gostaria que o seu esposo estivesse aqui. Talvez você gostaria que o seu amigo do trabalho, da faculdade, seu chefe, estivesse aqui. Que ele fosse alcançado pelo Senhor. Mas isso começa a mudar, meu irmão, a partir do momento que você vai se posicionando. Que você vai rompendo as suas próprias limitações e deixando Deus te usar para ministrar, para falar para Ele do amor de Jesus. Porque como ouvirão se não há quem pregue? É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar. É você que Deus vai usar, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor.